Programa Livre. Estou aqui sentado olhando para um câmera muito inteligente, um cara que gosta muito da gente, um cara que está aqui trabalhando, não está atrapalhando, porque está criando. É a hora dele. A minha hora vai ser depois, é lá no palco. Quem é aquele cara? Parece um capucho de algodão. É o algodãozinho doce do bairro Jabu, né? Ah, aquele é o Hermeto Pascoal, né? O cara me pediu uma música, eu digo, eu não sei não, eu com 9 anos, 8 para 9 anos, eu não sei não, moça. Aí ele disse para mim, olha, eu só vou dar uma rodada. Quando eu voltar, se você não tocar a música, eu vou cortar o seu fole no meio. Aqui ia cortar o meu fole no meio. Eu era um menininho atrevido, Ele disse, corte que eu quero ver, corte que eu quero ver. Aí comecei a tocar. Mas o cara pegou a minha sanfona, era um 8 baixo igual a esse aqui, ele pegou a peixeira e cortou no meio mesmo. Eu fiquei com os 2 pedaços na mão, assim, tocando, os 2. Sabe o que aconteceu com ele? Nem queira saber. Tô indo embora, pegando o trem de manhã na Central do Brasil. Quando eu tocava lá em Copacabana, eu pegava meu trenzinho, quando eu perdi o das 2, só pegava o primeiro das 6, eu me lembro disso aqui. O trem também dá samba, quer ver? Jabu é a caminho de quem vai para Campo Grande, né? Então aquilo ali hoje em dia é chamado Zona Oeste, na minha época era Zona Rural. A família dele foi para ali, parece que eles foram pioneiros ali. E como um bom bandeirante, um homem das entradas e bandeiras, ele que é um inventor, ele percebeu que dava para ele jogar a vida dele ali. Então, da mesma forma que ele bebeu do lugar, que é um lugar muito especial, o lugar hoje em dia tem a fisionomia do Hermeto. O Jabu no futuro vai se chamar bairro de Hermeto Pascoal, com certeza. Ele levou o Jabu para o mundo. Cheguei de manhã, vou comprar o pão. É um presente de Deus, né? De eu voltar aqui ainda com muita saúde, na terceira adolescência, 66 anos, saí daqui com 14 anos, nunca esqueci da minha terra, nem do meu povo, nem de Alagoas e nem do Brasil. Esse é o Faísca.
cavalo de São Jorge. Melhor cavalo do mundo. Alô! Ai! Ei! Alô! Alô! Ei! Ei! Fiz essa música pro Hermeto, trabalhando as flautas de bambu, trabalhando os pifes, trabalhando essa linguagem. É meio que uma suíte que eu compus para a orquestra popular de câmara. O Hermeto é uma inspiração constante para a minha geração, acho que para todas que vieram depois de mim, desde a década de 70 que eu acompanho shows. Acho que eu sou músico em parte graças ao Hermeto, essa contaminação que ele proporciona de quem vai ver, de quem está começando a estudar música, de quem está querendo um instrumento, aquela coisa fascinante de ver tantos bons músicos juntos tocando uma música tão maravilhosa, né? Ele proporciona uma música que te exige não 100%, mas 120% do rendimento. Acho que isso que passa. Todo mundo que assiste a um show do Hermeto vê que ali tem músicos que estão se superando, né? E aí fica aquela vontade de... Eu também quero fazer isso também, quero ir além. Mergulhei quando eu saí da água, o sol assim batendo, o cavalo com a garupa do cavalo, né, para não dizer bunda, a garupa do cavalo, assim, que brilhou, rapaz, e ofuscou, não vi direito, aí topei na garupa do cavalo, o cavalo mandou meu pé para trás. Olha. Tum, eu era pequeno, uns 8, 9 anos, né? Aí voei. Eu pequenininho comecei a ficar doido, logo o olho começou a rodar mais do que o que roda. Aqui o Jovino, o homem desconfiado lá de Realengo, é sem vergonha, mas é cheio de dengo. 1, 2, 3, 4. Se você vê o que é uma escala musical, é exatamente o nome disso. Uma escala é como se fosse uma escada. É um trilho, é um trilhozinho de trem, que é uma linha reta que vai do dó ao dó, ou do ré ao ré, e você pode subir e descer naquela escala. Você olhando a concepção melódica e harmônica do Hermeto, você vai ver que as melodias dele são muito mais maleáveis do que a linha reta. Ele consegue formar desenhos, e a gente fala assim sempre de uma forma visual, lembrando que a música é invisível, mas o que você sente quando você toca e quando você ouve, não só as linhas melódicas dele, que são extremamente intuitivas, porque ele realmente é como se ele estivesse cantando tudo aquilo ali.
roseira, o galho da roseira, bela menina, o galho da roseira. De novo. O galho da roseira, o galho da roseira. Aqui o cacique, paulista, sem vergonha, contrabando como ninguém, isso é um desgraçado. Toca, estou muito desconfiado dele, mas não tem problema nenhum. Esse é o cacique. 1, 2 e Tiberê. A homenagem que nossa equipe do mestre fez para nós chama-se Feitinha para Nós. É a família musical, né? A família do espírito, né? Porque ninguém aqui nasceu da mesma mãe e do mesmo pai, né? Mas nós somos pessoas afins, né? A gente precisa se agrupar para fazer esse trabalho, é uma necessidade da alma, né? Por isso, Tiberê Orquestra Família. E outra coisa é que essa competitividade, que é sadia, ela é linda quando ela é colocada a serviço de uma coisa maior. Entende? Ela existe, cara, ninguém quer ficar para trás. Isso é uma coisa legal, isso é de quem quer evoluir, quem quer romper as suas próprias limitações, entende? Agora, é bonito a gente colocar que ninguém vai ser maior do que ninguém, não existe maior nem menor, existe cada um de um jeito, entende? Todos juntos fazemos uma coisa maravilhosa. Escutar é a coisa mais importante. E essa assim, vou dizer assim, que é o cerne de tudo que eu pude aprender lá com o campeão. O campeão me ensinou a fazer isso, a tocar escutando. E eu estou, de uma certa forma, repassando isso para eles. Todo dia, faça chuva, faça sol, a gente estava ali para ensaiar. A minha impressão, assim, a maneira que eu vejo esse som, que eu gosto de ver assim na minha mente, é como se fosse uma árvore assim crescendo. O grupo todo é uma árvore crescendo. E a intenção é justamente essa, de que cada um venha desabrochar do seu próprio jeito, venha, digamos, a desabrochar e dar frutos e no futuro produzir sementes e também ser outras árvores. Nosso dia era dividido nisso. Você acorda de manhã, você pratica o seu instrumento, você almoça, você vai ensaiar, você vem em casa, você janta, você dorme, você acorda de manhã, você pratica o seu instrumento. Isso criou uma disciplina quase que espartana no grupo, que foi excelente para todo mundo, porque isso criou uma uniformidade, não da execução, mas uma uniformidade da qualidade. Na área harmônica é algo assim impressionante o que ele trouxe comigo, né? Que ele mexe com as tonalidades, com a superposição de tonalidades,
é algo assim espantoso, né? E abriu para o mundo assim novas possibilidades lindas, né? A harmonia é a parte mais sutil da música, né? A conquista mais moderna da música é a harmonia. Olha só a letra, aquela letra de boate antiga do meu tempo de boate, repara. Você não tem culpa de ser comissário. O Hermeto chegou lá uma noite, ele tinha vindo de Lagoa da Canoa e veio para São Paulo para arranjar emprego, né? Aí ele foi pro Stardust, né? Aí encontrou meu pai lá na porta. Aí o Hermeto falou pro meu pai: olha, eu sou músico, eu tô procurando emprego, eu quero trabalhar. Aí meu pai viu o visual do Hermeto e falou: você é um cara uma pessoa muito interessante. Entra, dá uma canja. O meu pai percebeu: olha, esse cara serve pra minha boate. Começa amanhã. Coisas que eu tinha que decorar para tocar à noite no Stardust. E às vezes uma composição que eu fazia. O que acontece? Eu saía de casa, na época não tinha piano, não tinha nada, eu saía de casa para correr para a boate para não esquecer. Então isso forçou ele, é uma outra coisa pianística que muitos pianistas não têm, de você imaginar um piano na sua cabeça, um piano virtual na sua imaginação. Então ele sentava, ele dizia que iria no ônibus, ele pegava o ônibus e falava pro trocador: bicho, não sou maluco não, eu vou estar de vez em quando cantando os negócios aqui, mas é que eu estou imaginando os negócios aqui musical. Lá. Entrava no ônibus assim, né, pagava o cobrador e ficava... O tocador quer beber. Valeu. Aqui é Heleno Júnior e Hermeto Pascoal com maior alegria. Graças a Deus, meu Pai do céu. Eu falava pro Hermeto, não dá pra gente tocar um negócio mais atual, mais avançado, vamos quebrar tudo. Aí a gente começava, né? E depois de certo tempo, a gente esvaziava a pista, né? Esvaziava. Aí meu pai olhava: pô, os caras estão tocando jazz aqui no Stardust. Aí ele chegava e falava: olha, menos, mais comercial. O pessoal precisa dançar, o público precisa dançar, né? Aí o Hermeto falou: olha, vamos tocar esse. Qual o nome dessa música? Bom, essa é a introdução de uma música chamada Azul da Cor da Manteiga. Que é? A gente vai à casa do Hermeto mostrar um carro novo que a gente comprou. Aí chama ele, buzina, ele vem na porta: carro novo, rapaz, que beleza. Aí Hermeto, vamos dar uma volta? Ele fala: rapaz, eu vou, mas só se eu for dirigindo. Então a gente imagina Hermeto pegando o carro, passando o cinto de segurança e entrando, saindo do Jabura e indo pela Avenida Brasil. No nosso caso, o instrumento é o violão, mas poderia ser qualquer outro instrumento. Então, por isso que a gente mexe afinações, usa madeiras, arcos de rabeca. Então a gente imagina outros sons que não estão dentro do violão e a gente tenta arrancar esse som do violão. Você sabe que eu não sei o que é prima, nem sei o que é sobrinha. Eu sei que você é bacana e você é maravilhosa e é branquinha como eu. Né? Graças a Deus. Mas você é famoso e a branca não é? Não interessa. Porque ela é pobre e é mulher. Mas você... E você é um homem de ação, um ator
Autor muito legal na Lagoa da Canoa. Mas você é muito lindo, é muito inteligente e você só fala a verdade. Jamais você mente. Eu sempre vi você alegre e contente. O alpino, em geral, né, sempre foi uma pessoa discriminada, né, no Nordeste, né? É uma pessoa estranha, uma pessoa que não pode ficar no sol. E a família do Hermeto é uma família maluca mesmo. Todo mundo já sabia que é uma família maluca, porque tinha uns músicos, o pai já tirava um som na região, animava todas as festinhas da redondeza. E toda segunda-feira ia para a feira de Arapiraca, a família na carrocinha lá, com a família toda, comprar remédio. Meu pai tinha farmácia e eles compravam todos os remédios lá. E a minha mãe falava, olha, é uma família completamente maluca e todo mundo aceitava, mas eram queridos também. Quebra tudo é gana, é ter vontade, é amor pelo que você está fazendo, é dar, se doar isso que você está fazendo. Não pode, eu não admito ninguém dizer, hoje eu não toquei bem. A proposta do Quarteto Novo era fazer uma coisa bem, que eles falavam, bem brasileira. A década de 60 foi a década das primeiras vezes, né? E a gente começou a fugir das tendências bebopianas, né? Charlie-parkianas que a gente tinha, para formar um tipo de improvisação bem brasileira mesmo, com sotaque, com acentuações, com notas, com escalas nordestinas, quando possível, quando o tema pedia. E tudo isso era tudo primeira vez, porque os trios de bossa nova que nós tínhamos, eles tocavam samba, né, estilo bossa nova, e na hora de improvisar, eles improvisavam jazzisticamente, né? E essa coisa do trio foi mais por acho que no começo foi mais por um desafio mesmo, assim, porque é uma formação difícil de se trabalhar e é uma formação que é muito tradicional de jazz, assim, e a gente quis fazer uma coisa que mudasse essa cara. A gente ensaiava 8 horas por dia, 9 horas, todos os dias. Quando a gente chegava, o Hermeto já estava lá. Aí ele falava, vou ler um lance aqui, né, para todo mundo. Então, vocês aprendam aí que é assim, ó, bam, 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 bam. Aí passava o lance para todo mundo, passava para mim também, né, devagar, tá, tch, pum, pá, pum, todos os sons. Aí ele dizia, só que não é assim devagar, não. Vai ser música, essas coisas, para mim é universal, certo? Tem os costumes, né? A maneira brasileira de tocar e tal, mas as influências sempre existem, principalmente num país que é mais colonizado no mundo, que é o Brasil. Então, aqui é onde está o universo de todas as tendências.
você pegava essa usina, que era uma usina fixa, e você botava num avião e mandava essa usina como uma turbina para qualquer lugar do mundo. Toda aquela fluidez da música, toda aquela capacidade de improvisação, aquela adaptabilidade às condições mais diversas possíveis, a gente ia colocar em prática. Ficava muito tempo na Europa. Por exemplo, numa temporada dessa aí eu ficava um mês fora, era todo dia tocando. Eu juntava a saudade com a vontade de tocar, porque a saudade também dá inspiração, né? Você quando tem saudade, a saudade é a esperança, né? Quem não tem saudade não tem esperança. Eu estou com aquela saudade, eu estava com aquela esperança de fazer um belo show e de ir esperando chegar o dia de voltar para o Brasil também, para abraçar a família e ver o público tocar. Tocar, voltar para o Brasil para tocar. E a música que o Hermeto faz, digamos, se você fosse assemelhar isso, digamos, à física, tá mais no espaço da física quântica, em que você não trabalha mais com átomos e moléculas, você trabalha com vibrações. Você não usa mais aquela concepção de partículas. Pela capacidade de percepção musical dele ser tão profunda, ele já trabalha com a música no nível vibracional da música e não no nível, digamos, teórico. Então, embora a música dele possa se explicar teoricamente, você pode chegar e criar um sistema teórico que explique a música dele, na realidade, não é de lá que ela vem. Não é um sistema rígido que tem leis e regras e multas para quem não cumpre as regras, como é o sistema teórico musical que se ensina nas escolas até hoje. Então, isso na realidade aponta para um caminho que dá muito mais liberdade. Eu achei uma coisa quando eu fiz o quadro. Achei outra coisa depois de pronta. E cada vez que eu olho, eu acho uma coisa diferente. Eu já bolei uma maneira de que fazer com que as pessoas toquem isso sem pensar em notas musicais. Pensar naquilo que eles têm na cabeça deles, sem saber. Não é saber, é sentir. Eu me ligo muito na imagem. É muito louco, né? Eu acho música depois, na hora eu não quero pensar em temas, em melodia. É uma coisa diferente da outra. Eu encontrei o Hermeto indo para São Paulo no aeroporto, impulso, eu sou apaixonada pelo Hermeto. Falei, Hermeto, grava uma música com a gente. Ele falou, gravo, me liga. Vou ensinar nas escolas isso. Olha, vamos tocar até aqui. Aí eles vão perguntar assim, tocar o quê? Eu sei, quem vai tocar é você. Você está entendendo? O músico aí já vai começar a abrir a criatividade. Não adianta a gente ficar tocando o que todo mundo já toca. Eu acho que somos compositores novos, que temos alguma coisa diferente para dizer. Essa expressão quebrando tudo que os músicos usam hoje em dia a toda hora,
e a todo momento, isso faz parte do dicionário da música popular. O cara vai lá e diz, vai lá, Ginga, quebra tudo. Hermeto iniciou essa estética de que quebrar tudo, pelo contrário, é construir musicalmente tudo. Eu toco muitas peças de piano dele que são assim, do nível harmônico assim, de um Scriabin, por exemplo, que foi um compositor que levou assim, um atonalismo a um ponto muito bonito. Então a música do Hermeto vai além, inclusive, disso daí, mas eu consigo chegar num acorde daqueles que a gente chama uma aranha daquelas, um acorde que os dedos estão fazendo assim. E você pega aquele acorde, você vai limpando ele assim, você vai tirando assim, o que está no centro dele, é uma coisa muito simples. É uma linha musical que vai direto na infância do Hermeto. Qual fogueira de São João, então se eu disse adeus, Hermeto, guarde consigo todo o meu coração. Essa lagoa, como Lagoa da Canoa, e o povo, é o presente e o futuro. É o passado e o presente e o futuro. Olha, o Lampião vai passar amanhã. E que já diziam mesmo que a Maria Bonita não podia ver menino, criança bonita, não podia ver porque ela pegava e carregava. A mamãe disse assim, vamos passar 3 dias no mato. Aí me botou num jumento, eu no lado e o Zé Neto do outro, né? E ficou 3 dias dentro do mato com a gente, com medo. Aí ela pegou a panela, naquele tempo era panela de barro. Pegou aquela panela de barro, o carvão todo e passou no rosto da gente, na cabeça, pelo corpo todo, para ficar bem feio. Né? Eu mesmo fazia as minhas flautas, meus instrumentos no mato, para me comunicar com os animais, para me tocar com os passarinhos, e conversar com eles, tocar para o boi, para o cavalo, para o porco, os animais todos, eu já tinha um lugar para tocar. As árvores, eu já tinha as árvores que eu ia tocar, porque os passarinhos já iam como se fosse público. Eles eram, o meu público eram justamente os animais.
instrumento, o interessante é que ele tem uma afinação que lá no meu tempo nós chamávamos de aquele instrumento que era afinado, que é afinado em si bemol. Mas ele não é afinado, não está definido de nada. Você não pode rotular esse instrumento, que a afinação dele não é nada, não tem nome. Quem afinou, afinou com a cabeça do Hermeto. É muito parecido comigo esse instrumento. A gente tocou antes do show dele e depois ele chamaria o Daniel e o Gabriel para fazer. Aí quando ele subiu no palco ele falou, pô, eu vou chamar o trio, quero tocar com os três e tal, e chamou a gente, nós três, para tocar. E aí rolou um som legal, rolou uma onda massa e aí a gente falou, é o som. Foi batizado. Então um belo dia a mamãe escutou eu tocando. Quando o papai chegou, que o papai escutou, quando ele abriu a porta do quarto, ele aí chamou a mamãe veio também, a mamãe, eles começaram a chorar de emoção, de alegria. Aí o papai disse assim, eu vou vender uma vaca, a melhor vaca que eu tiver, eu vou comprar o melhor harmônico que eu tiver para você. Meu filho, que teste de música é essa? Ih, você não tem outra música para tocar? Pai, o que é que o senhor achou sobre o show? Sobre a gente tocando junto com o senhor na hora que o senhor tocou, que o senhor estava tocando? O que é que o senhor achou? Parecido com o quê? Olha só o que ele falou. Olha, não escutem, gente, só. Ele disse, meu filho, eu estava no meio da minha boiada, no meio do meu gado. Essas coisas que vocês fizeram aí, me fizeram estar na minha Lagoa da Canoa, no meio do meu gado, do meu boi. Deu vontade até de aboiar. À medida que você vai se influenciando por alguém, né? De repente você para, porra, tô influenciado pelo cara e tal. Isso eu vejo de uma maneira muito positiva. Tô influenciado por ele, então deixa eu ouvir um pouco o outro agora também para influenciar por ele e misturando. Eu acho que o segredo do negócio é o caldeirão. Eu vou ver esse vídeo mais tarde, então quando eu estiver vendo esse vídeo, eu quero fazer um brinde para quem estiver assistindo. Aqui o Pernambuco, louco demais. Pernambuco, percussionista, até perder a vista. 1, 2, 3, 4. Cada pessoa do grupo tinha uma personalidade diferente, uma maneira de aprender, uma maneira de se relacionar diferente. Então, digamos, a visão dele como líder, de saber equilibrar todas essas personalidades num ambiente coletivo de criação de música, isso eu acho que é uma das maiores coisas que, inclusive, também transcendem aquele aspecto do Hermeto como indivíduo, criador, que é o que as pessoas estão vendo o tempo todo, que ele é isso aí, ninguém pode negar. Mas eu acho que a capacidade dele, assim, como líder de uma coletividade de músicos, foi muito importante também. E isso ensinou cada um de nós a saber liderar também dentro da sua esfera de ação. Ele tem uma máxima que é assim, quem não sabe acompanhar, não sabe solar. Isso é uma coisa profunda, tem um sentido profundo. E ele mostra isso na prática, entende? O que é acompanhar bem um solista, entende? O que é você criar em cima da criação do solista. Você tem que ficar, é muito difícil, porque você tem que ficar em segundo plano, porque quem está solando naquele momento é a outra pessoa, mas você não pode deixar de criar. Você tem que completar o que o outro está fazendo. Quem tem medo ela não está preparado para improvisar.
É mais importante você consertar um erro bonito do que você tocar certinho o tempo todo. A gente gosta de fazer uma música com a raiz totalmente brasileira, com o objetivo totalmente brasileiro, mas que qualquer pessoa do mundo possa escutar como uma música comunicativa. Todas as formações que passou de Hermeto Pascoal e grupo, ele sempre explorou esse lado da percussão. Alguns músicos que já até passaram pelo grupo tinham até vergonha. Pô, eu vou tocar no bonequinho, vou pegar tamanco, imitar a bichinha no palco, sabe? Tinha uns que não concordavam muito não. Então esses, tanto que não durou nada no grupo. Você vê com a preocupação no grupo, a montagem do palco principalmente, é semicírculo. Por quê? Para todo mundo se olhar. Ninguém tem a preocupação de olhar para o público ali. E não é porque vai ficar tímido, não. É porque a gente aqui que está jogando. Então precisa tabelar com o Tibete, precisa tabelar com o André, precisa tabelar com o Vinícius. A gente tem que estar aquele olhar. Então muitas vezes, pô, Fábio, fica muito de lado com o público, bicho. Não tem outro jeito, eu tenho que olhar para minha galera aqui. Como é que eu vou dar um lançamento pro rapaz ali? Isso aqui é a feira do som. É que maracatu gostoso. Tudo é música para mim. Música não é só tocar um saxofone, um piano, uma chaleira, um negócio, não. Uma câmera é um instrumento maravilhoso, né? E o maior instrumento somos nós mesmos. Chaleirinha querida. Olha, que coisa maluca. Vou tocar uma valsa, quer ver? Olha isso, uma valsa de grego. Eu tive a ideia de usar o bocal do Bombardino, de usar o bocal dele com a chaleira. E deu um resultado sensacional, né? E usar ela vazia ou com água. Com água ela tem um timbre, né? Sem água ela tem outro. É muito bonito, né, a chaleira. Nos shows onde eu não toco, quando eu não toco, eles já perguntam logo, cadê a chaleira? Por quê? Qualquer coisa que for um pouco exótica, um pouco diferente, chama atenção, e é normal. Então a própria figura dele, o albino, o cabelo grande, ou a excentricidade dele pegar uma coisa que não é um instrumento, de repente tocar, seja o porco, a bacia ou a máquina de costura, isso cria, claro, uma atenção muito grande para esse lado dele. Mas nós que conhecemos assim o trabalho dele musical, não só por esse lado, mas pelo lado do que ele está tocando,
pelo som que isso produz, a gente sabe que há um valor musical ali que é muito além simplesmente daquilo ali que você está vendo. Da gente foi para um grupo de instrumentos iguais, né? Praticamente iguais. Então a gente tem que estar sempre procurando, dentro desse universo limitado, né? Buscar coisas novas. Acho que é um desafio não só para a gente, qualquer grupo instrumental, na hora que você tira o Hermeto, quer dizer, porque obviamente a música é a música, mas a gente tentar imprimir um dado pessoal, né, nessa interpretação, que muitas vezes, tirando ele, você fica, bom, e agora como é que eu vou me colocar, né, diante dessa música? Falou do doce, eu digo, vamos lá ver um docinho. Mas você começa a... Essa aí é Nora. Sua Nora. Tá boa, prazer. Prazer todo meu de conhecer o senhor. Olha, rapaz. Participar. Rapaz. Maravilha. O que é que eu sou? Eu digo, eu sou, só isso. Eu não sei o que eu sou, eu sei que sou. Eu não sei o nome da minha música, eu sei que é música. O câncer da alma do mundo é o dinheiro, é o câncer da alma. Filha da mãe cobra para nascer, cobra para viver, o tempo todo que você viver, você tem que ter dinheiro. E quando você pensa que está rico, milionário, vai ser enterrado, tem que pagar o caixão. Quando eu ganho, já fico fazendo as contas de quanto eu vou gastar, você vai me pagar seu dinheiro. Quando eu estou ficando duro, ele pensa que eu estou chateado. Não, senhor, deixa comigo que eu vou te ganhar. Eu me vingo dele de qualquer jeito. Nós conseguimos um trabalho para ele no Bradley's, que era um clubezinho pequeno,
onde todos os músicos iam, tal, do jeito que ele tocava, né? Assim, todo mundo, olha aí, ó, que harmonia. Aí depois perguntavam para ele, como é que foi isso, como é que foi aquilo. Começou a vir mais e mais músicos. E aí um dia apareceu o Miles Davis lá, que o Miles não ia em lugar nenhum, era, sabe assim, meio chato. Ficou a noite inteira. Quando terminou, eu tocava com o Miles nessa época. Aí o Miles veio para mim e falou assim, olha, leva o Albino lá em casa, leva o Albino lá em casa que eu quero conhecer ele. Tem uma galinha que põe sem ovo por mês, mas não consigo entender porque vem 3 de cada vez. Tem uma galinha que põe sem ovo por mês, mas não consigo entender porque vem 3 de cada vez. No meu quintal tinha 50 mil galinhas, vim de tudo pra vizinha, corococó, mariquinha. Agora só fiquei com um pentinho novo e comecei tudo de novo No meu quintal tinha 50 mil galinhas, vim de tudo pra vizinha, mariquinha. Agora só fiquei com um pintinho novo, comecei tudo de novo. Quero agradecer a Maria por nos dar um docinho bonzinho desse. Disse pro Albino para ele escrever uma música para mim, que a gente está gravando um disco agora, né? Aí eu falei, Hermeto, ele disse para você fazer uma música para ele, porque a gente está gravando um disco agora. Aí o Hermeto falou, fala para ele que eu já fiz uma música para ele. Aí, você já fez? Ele falou, não, eu não fiz, mas eu faço agora, você não tem problema. Aí eu digo, olha, ele disse que fez uma música para você já, falei pro Miles. Aí o Miles falou, ótimo, peraí. Aí pegou um cassete, né, um gravadorzinho e pá. Aí botou o cassete em cima do piano e falou, pode tocar então, disse pra ele tocar. Falei, ele disse pra você tocar a música. O Hermeto, tocou uma música linda, que foi chamado de Igrejinha. Quando eu disse para ele que eu estava inspirado na música, na igreja da minha terra, né? Ele ficou feliz. Até ele disse assim, queria eu ter essas ideias. Aqui a gente já aprende na escola, a gente se padroniza muito, né? E ele, um cara como ele, que é um cara que criou sempre um estilo diferente. Ele tem uma outra? Será que ele tem uma outra? Eu falei, Hermeto, você tem uma outra música para mostrar para ele? Falou, tem, meu filho, eu posso ficar tocando música aqui a tarde inteira. Cada coisa que eu tocar vai ser uma música. Falei, então toca mais uma aí pro cara. Agora um abraço, Deus abençoe. Desculpa os improvisos que é tudo de brincadeira, viu? O que ele fez foi realmente dar para todos os músicos que convivem com ele um leque de opções musicais enorme. Você tem, digamos, a ferramenta para qualquer situação musical. Seja da mais simples, folclórica, aquela musiquinha bonita, singela, que vem, digamos, do camponês cantando na roça, para aquela criação super abstrata que você é tão louca que você tem que parar e você se preparar para você conseguir conceber aonde aquela música está indo. E do A ao Z, tá ali, tá tudo ali. Ou seja, essa é a universalidade da música que ele fala. Falei demais hoje. Vai, rapaz, sai daí, sai. Esse chá de panela é que eu senti a vocação de que música é tudo que avô e rasga o chão. Foi Hermeto Pascoal que magistral me deu o dom. Eu vejo o Hermeto assim como um relâmpago, uma cordilheira, uma geleira, um iceberg.
ele não é só a ponta do iceberg, ele é o iceberg todo. Com ele não tem nem ponta, o iceberg dele não tem ponta. Surge de repente dentro do mar assim e o navio faz como um cavalo chuco, o navio empina, né? E teme o iceberg. Ele não é feito pra gente temer, ele é feito pra gente respeitar, amar, usufruir. Pra gente quebrar tudo é isso, é tudo, dar tudo de si, entendeu? Final de campeonato, cada show nosso é um final de campeonato. É mesmo quando o teatro não fala merda? A gente fala, vamos quebrar tudo. O Hermeto às vezes se empolga e quebra mesmo. Deus para ele está ligado à música, está ligado ao amor, sabe? Que é tudo junto, é uma coisa só. A música e o amor está tudo junto. Então para ele tocar para as pessoas é um ato de amor, de carinho. Ele está dando o melhor que ele tem. O que ele é em casa, o que ele é na rua, o que ele é no palco, é aquele cara. Todo gênio pra mim é simples mesmo. Né? Tem uns que complicam, que aí quer dar uma de gênio, ao contrário. Ele não, é gênio nada, já nasceu gênio, vou dizer. Ih, eu sou filho, que azar, né? Hermeto Pascoal, antes de tudo, um homem à procura da beleza. É um perseguidor da estética, é um esteta, nasceu à procura do belo e da emoção, sempre com a emoção em primeiro lugar. Na realidade, tudo que eu falei, eu acho que eu poderia reduzir da seguinte maneira. Hermeto não é nada, Hermeto é um caminho. Logo que eu saí de casa, peguei meu chapéu, aquele chapéu de baeta pura, saí pela estrada fora, procurando um destino que me fizesse feliz. E que destino maravilhoso. Que destino lindo eu ia correndo para encontrar. Acontece que, como se diz, quem procura encontra, né? E quem encontra, se encontra. É por isso que eu falo do caxangá da folha miúda. O caxangá da folha miúda quer dizer uma coisa que pode se transformar num clim-clample, no amáfole, no mavum-bavum-perfô, rico valoso, amáfale. Claro, essas palavras não são para ser entendidas, são para ser sentidas. Como um som percussivo da vida. É aquela coisa que a gente não premedita, não vamos premeditar nada. Porcaria nenhuma, não vamos premeditar nada. Aí virou um coco. Hermeto foi na cozinha pra pegar o instrumental. Do facão a colherinha, tudo é coisa musical. Trouxe conchas com madeira, ralador, colher de pau. Barril de rina e peneira, tudo é coisa musical. Me convidou pra uma pinga. Meu não pensou com dotes, com um olho só disse que eu tiro da seringa. Que homem que não bebe e nega mocotó, acaba quem viver de guinga. Se veste de filó, afrouxa o fiofó e o ferrão já nem respinga.
encolhe feito um nó e vai ficar menor. Assoprou numa chaleira, bateu numa bacia, Jesus, Ave Maria, era uma sinfonia. Secador e geladeira entraram no compasso, dançou a farinheira, saleiro no pedaço, e tudo era coisa musical. Funil mandando oi, fogão gritando au, e tudo era coisa musical. Funil mandando oi, fogão gritando au, pelo galho de arroz e outro de feijão, no talo de uma mão, soprou a flauta que já vi. Toca mais doce irmão, direto ao coração, assoprou numa chaleira, bateu numa bacia, Jesus, Ave Maria, era uma sinfonia. Secador e geladeira entraram no compasso, dançou a farinheira, saleiro no pedaço, e tudo era coisa musical. Funil mandando oi, fogão gritando au, e tudo era coisa musical. Funil mandando oi, fogão gritando au, nesse chá de panela é que eu senti a vocação de que música é tudo que avoa e rasga o chão. Foi Hermeto Pascoal que magistral me deu o dom de entender que do lixo ao avião em tudo há dom, e que até pinico dá bom som. Se a criação é mais, se o músico for bom, e que até pinico dá bom som. Se a criação é mais, se o músico for bom, e que até pinico dá bom som. Se a criação é mais, se o músico for bom, e que até pinico dá bom som. Falei que eu pego vocês de surpresa?